Olá, queridos. Eu sei que agora já estamos com um tempo avançado, mas eu não estava conseguindo gravar os áudios, os mais cedo. Mas a gente vai gravar pelo menos esses 3 últimos, o da agora, o de 11 e o de meio-dia, para poder acompanhar você no seu jejum, tá? O texto de hoje, os textos que nós vamos falar hoje são textos lindos e eu quero usar 3 deles. Primeiro é Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe que eu estou até em dúvida se eu já usei esse verso na primeira semana? Fiquei até em dúvida, viu? Mas se já usei, a gente usa ele de novo, não tem problema não, que a palavra do Senhor se renova. Esperar é uma característica que às vezes a gente não tem, né? Por exemplo, eu mandei o texto dizendo que eu não estava conseguindo gravar o áudio, um monte de gente, não estou conseguindo esperar, para mim já deu, tchau, vou seguir, tudo e tal. O ser humano é impressionante, acho que a NASA devia realmente estudar o ser humano, principalmente o brasileiro. Nós somos impacientes com coisas tão pequenas e às vezes as maiores é que a gente acaba sendo relapso, né? Vejam, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu o clamor. Nós temos a ideia de que Deus ele é obrigado a nos atender na hora que a gente pede, né, amados? E não só na hora, mas da forma também. Então esses 2 sentimentos que nós temos acabam colocando em risco todo o processo espiritual de oração, porque a gente quer que seja do nosso jeito e da nossa forma. E Deus ele não trabalha sob essa perspectiva, até porque se ele fosse fazer isso, então quem seria Deus não era ele, seria você e eu. E a gente faria um monte de besteira, como a gente sempre tem feito. Você tem tido paciência? A paciência ela vai gerar em você a resiliência. A resiliência, ela vai gerar em você a maturidade. E a maturidade vai gerar em você a compreensão de que o tempo é o de Deus, o plano é o dele, a vontade é a dele. E pode ser o melhor para a sua vida, desde que você espere pacientemente no Senhor. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus capítulo 8, verso 2 e 3. Esse é um milagre maravilhoso realizado pelo Senhor Jesus. Bom, se bem que todos os milagres de Cristo são excepcionais, não é mesmo? Cada um traz para a gente um ensinamento, uma percepção do caráter de Deus, e não é diferente nesse momento. O leproso toca Cristo e nesse clamor dele é um clamor muito impressionante, aonde Jesus atende o clamor e mostra o desejo de Deus em purificar, em perdoar, em restaurar, em salvar. Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus afirma que Ele quer. O desejo de Deus é que você e eu sejamos puros, que você e eu sejamos restaurados. Tem um texto no Espírito de Profecia, onde a Ellen White ela diz que para todas as orações, Deus ele responde sim, não ou depois. Espere um pouco, né? Mas tem uma oração que ele não demora em atender, que ele atende prontamente. É a oração sincera feita por libertação. O desejo sincero de santificação. O desejo ardente de ficar limpo. Esse Deus não se demora, porque ele não tem como retardar o atendimento desse pedido. É claro que um pedido dessa natureza, dessa envergadura, não é apenas uma expressão da boca para fora.
é o desejo ardente de um coração constrangido pelo poder e pela atuação do Espírito Santo. E aqui, o leproso mostra o seu desejo. Senhor, eu quero. E Jesus também revela o desejo de Deus. Eu quero muito mais. E de fato, Deus quer muito mais. Tanto é que Ele enviou Cristo para que, assumindo a forma humana, pudesse nos redimir da condenação eterna do pecado. Deus tem um desejo muito maior de purificação dos seres humanos, um desejo muito maior pela nossa santificação, pelo nosso resgate, pela nossa salvação. Você e eu podemos hoje clamar como esse leproso: Senhor, eu quero ficar limpo. E aí, queridos irmãos, eu quero que você reflita de que tipo de enfermidade do pecado você realmente deseja ficar limpo no dia de hoje. Qual é o comportamento que você pode estar adiando, carregando, mas que precisa ser liberto, ser purificado? Convido você a colocarmos isso na presença do Senhor, porque o desejo dele é: quero, fica limpo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Esse texto é maravilhoso, porque ele fala que o nosso Deus cumpre a sua promessa de cuidar de cada um de nós em todas as situações. Esse texto, muitas vezes, ele pode ser interpretado de forma equivocada, achando que Deus tem a obrigação de atender os nossos pedidos e desejos, e não é isso. O texto traz para a gente a ideia e o ensinamento de que o Senhor vai suprir as nossas necessidades, aquilo que é necessário. E muitas vezes o que é necessário não é exatamente aquilo que a gente quer, mas a gente precisa aprender a confiar que o Eterno está no controle e que, segundo as suas muito ricas misericórdias, aquilo que nós necessitamos será providenciado. Eu tenho muitos exemplos na minha vida de que o Senhor realmente cumpre a sua promessa. Eu não vou dizer que a gente não se agonia, não. A gente fica agoniado, a gente fica muitas vezes ansioso, precipitado, mas devemos aprender a confiar e a descansar no Senhor. Ele é fiel, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que nós somos. E segundo as suas riquezas. E olha que Deus é rico em bondade, em misericórdia, em ternura, em sabedoria. Deus é rico em todas as coisas, não apenas na prosperidade material, mas também em todos os aspectos. E de acordo com a sua riqueza infinita, Ele está disposto a nos suprir a cada momento, a cada passo da jornada. Eu tenho recebido muitos pedidos de orações relacionados à vida financeira. Pessoas que estão vivendo um sufoco e querem uma resposta, uma solução, um agir de Deus. Amados, eu não quero desanimar você, mas muitas vezes nós olhamos Deus deixando essas situações ainda desenrolarem um pouco para a gente aprender o porquê entramos nessa situação, para que a gente não repita esse mesmo erro que nos levou ao desespero financeiro, material em alguma área. A gente realmente precisa refletir sobre isso, não é? E também nós não podemos esquecer que mesmo diante das provações, a nossa fidelidade ao Senhor precisa continuar a cada momento. E confiantes de que Ele, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as nossas necessidades. O que é necessário para o homem viver feliz? Você já se perguntou se você perdesse tudo que você tem de bens materiais, você continuaria feliz? O que realmente o homem precisa? Nós vimos há poucos meses essa catástrofe que deixou o nosso país todo abalado.
nossos irmãos do Sul, e quando eu digo irmão, eu digo seres humanos, perderam tudo, 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 tudo. O que você faria diante da perda de tudo? Tudo que o dinheiro conquistou, tudo que você acha que hoje traz segurança, tudo que você se sente confortável. Se você perdesse tudo isso, ou se você perdesse isso, qual seria a sua reação? O que é necessário para a gente viver? O que é necessário para a gente ser feliz? O que é necessário para permanecermos na presença do Senhor? Quando a gente faz essa pergunta inversa daquilo que é necessário, a gente começa a refletir que muitas coisas que a gente pede a Deus são mais caprichos e desejos nossos do que as nossas reais necessidades. O que é necessário? O Senhor está olhando aquilo que é necessário. E que a gente aprenda a viver com aquilo que é necessário. A gente olha para os discípulos, os apóstolos, os homens viviam com o necessário. Muitas vezes não sabiam nem o que iam comer no outro dia, mas o Senhor provinha o sustento. E se não provesse, tudo bem, eles jejuavam um dia, mas isso não fazia com que eles desanimassem, nem que murmurassem contra Deus. Será que eu e você somos assim? Será que nós já estamos preparados para viver esse nível de dependência, esse nível de confiança em Deus? Que esse último texto dessa manhã ajude a gente a refletir sobre aquilo que é prioridade. Vamos entregar o nosso jejum, mas não vamos sair da presença do Eterno. Na quarta-feira que vem, eu creio em Deus que a gente vai conseguir fazer o jejum completo das 6 ao meio-dia. Um forte abraço, seu irmão Wellington Ribeiro.